Gruto, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira com o programa da vida. Peço desculpa a pessoa que está doente. E falar um pouco sobre Carlos. Falar alguma coisa sobre a consequência da vida, né? Boa noite, pessoal. Agradeço. Boa noite, pessoal. Agradeço a cada um de vocês, a cada um dos internautas aqui. Nós estamos aqui hoje para mostrar um pouco aqui sobre as consequências da vida. A Neta, ela tem bastante conhecimento. Eu vou passar a palavra para ela. Eu quero só agradecer a todos vocês e pedir desculpa por o nosso convidado. Acho que ele está doente e findou não podendo vir. Mas eu vou passar a palavra para a Neta, que tem mais conhecimento do assunto. Trouxe no primeiro programa nossa coordenadora das mães, que ora pelos filhos, falou um pouco sobre isso. No programa a gente trouxe a Lana, falando sobre relacionamento da parte dos casais, da equipe de Nossa Senhora. Depois a gente trouxe João Paulo, do Conselho Tutelar, falando das consequências, né? Trabalha com parte do trabalho dele, jovens. Ele, os microfones estavam abaixo, teve alguma coisa que não vai entender. Vai voltar para falar mais um pouco. A gente sabemos que as consequências da vida nós temos consequência com o esposo, muitas vezes tem consequência no trabalho, tem consequência com o colégio. A gente vê muitas consequências nas amizades. Às vezes você tem uma amiga e acha que é sua amiga. Na verdade, não. A amizade é todo mundo que sabe ser. Pode ter certeza. A gente tem de... O tema hoje é ser sobre cura, libertação. Pronuncia certas palavras.
está amaldiçoando a gente, ou um filho, ou a filha, ou o marido, ou alguém, e não sabe o quanto isso se torna, prejudica a pessoa que você está falando e a você também. Ter muito cuidado com essas palavras. Por exemplo, tá algumas, né? Certa mulher às vezes pode dizer: eu não quero casar. Então, você já está se amaldiçoando em não casar. Eu não quero ter filho. Também está se amaldiçoando. Depois quer ser e não é. Para isso você precisa de orar, se confessar e a Deus. Eu lembrei lá no momento com ela, porque ela já dizia assim: eu quero ser mãe e não confessei. Aí eu fui uma mensagem para ela, e o conhecimento que eu tinha, né, no congresso, e aquela palavra que ela tinha dito antes, que não queria ser mãe, ela precisava, o correto era se confessar, era pedir a Deus perdoasse por essas palavras e desse o dom de ser mãe. Aí ela disse: mulher, pois se for para mim ir para a igreja me confessar, ser mãe dessa forma, eu não vou não. Deus que me perdoe. Aí eu continuei no congresso, tive outras mensagens que eu ouvi muito forte, não lembro mais, também já faz alguns anos, 4 ou 5. E eu digitei uma mensagem para ela, aquela mensagem. Naquele momento, ela leu e disse amém. Eu disse: Deus está te perdoando. Sei que eu botei mais ou menos assim, pelas suas palavras. Jesus vai te curar, vai te dar o dom de você ser mãe. Amém. Amém na minha filha. Muitas coisas que a gente diz, deve ter cuidado, chamar a criança de moleque, de menino ruim, de menino traquinho. Filho de fulana, é um sem futuro, não presta, não tem jeito. Diga isso, nem com seus filhos, nem com um dos outros. Porque além dele estar passando por consequência, você ainda está amaldiçoando. Então, quando você vê alguém que é trabalhoso, você ore por ele, diga: Jesus, Jesus abençoe. Você vê um comentário de alguém, não jogue pedra, tente levar a palavra de Deus, orar por aquela pessoa e ver a cura, a libertação, para essa pessoa vencer vício. Essas pessoas têm vício, tem maldição. Não se sabe de onde foi lançada, mas tem. Ore por ela. Uma mãe, tem mães que amaldiçoam muito. É um sofrimento. Porque se uma mãe ora, tente na oração, pedindo a bênção, o futuro melhor, desejando bem para os seus filhos, você vai ter. Porque oração de mãe é. Mas uma mãe amaldiçoando é triste. Tenha certeza que quem faz isso vai ter as consequências também, pelo que disse. Falar alguma coisa, Carlos? Então, a gente hoje também vê um problema seríssimo no relacionamento, como a gente falou. Homens que traem a esposa. Muitas vezes você tem uma amiga, isso aconteceu muito. Você está mal no relacionamento, cheia de problema, você só encontra quem dê força. Aquele homem não presta não. A ver sua vida, arranja outro. Não é fácil. Não é o correto. Principalmente se você tem família. Porque toda criança, quando os pais se separam, eles
vai levando sequela, vai atingir, não se sabe, pode ser na adolescência, cedo. Quantas crianças rebeldes tem? Quantos jovens rebeldes tem que não obedecem? Né? Muitas vezes cai na depressão, na droga, na rua, no mundo do crime. Isso tudo vem sequela de alguma coisa. A mãe, principalmente, ela deve, desde os maridos, desde quando vocês estão juntos, a mãe, mulher engravida, às vezes a criança é planejada, os dois querem, mil maravilhas, cheios de bênção. Mas tem muitas mães que engravidam no momento de tribulações, quando essa criança ela é afetada, desde o momento que ela entrou no ventre da mãe, e a mãe está passando por consequência, aquela criança é atingida. Não se sabe aonde e quando ela vai ter consequência de que ela passou. Né? Vocês, mães, procurem, quando estiver grávida, viver da melhor forma possível. Pedir muita sabedoria a Deus para conduzir seu casamento, seu relacionamento, criar seus filhos, né? Porque não é fácil. Mas seja uma mulher de oração, frequenta a igreja, leve seus filhos, que é muito importante, os criados, indo à missa aos domingos com os pais. Isso é muito bonito, muita proteção de vida e está conduzindo a eles a um caminho melhor. Né? E mesmo assim, muitas vezes, a gente está criando dessa forma e se o demônio encontrar uma brecha, ainda ataca, né, a nossa família para querer fazer alguma coisa errada. Quando isso acontece, é porque teve uma brecha e o demônio ataca de várias formas. Então, como eu estava falando, a maioria dos homens trai, faz a mulher sofrer, sofre. Muitas vezes os filhos se revoltam com o pai, aí se separa, vai ser criado pela mãe e geralmente alguns conseguem. Quando a mãe não joga os filhos contra os pais, consegue conciliar uma criação melhor. Mas tanto mãe, tem algumas, como pai, muitas vezes fica falando alguma coisa, jogando a criança contra o outro. E isso vai trazer muita consequência para aquela criança, muita frustração. E, na verdade, os pais não devem brigar na frente das crianças. Evite, porque você não queira saber como a criança que é criada com os filhos que vive ouvindo as tribulações, como é a mente dele. Por isso que vem os distúrbios emocional, psicológico, né? De várias formas. Já vem dessas coisas. Quando acontece que um casal que é da igreja, seu filho às vezes quer desviar, ir para um mundo errado, é mais fácil dos pais conseguir puxar, resgatar, né? E a gente sabe que não é fácil para essas pessoas que vai para a rua, para o mundo da droga, para o mundo do crime, porque na hora que eles entram, né? Muitos dizem assim: eu não tenho mais chance. Ninguém confia em mim. Ninguém me dá uma oportunidade. Eu lembro muito bem de uma pessoa jovem, faz muitos anos, daqui de Curutu. Ele usava droga, era usuário, passou a ter passagem pela polícia. E um dia ele passou na minha loja, estava fazendo cordão de rede no meio da rua, e ele disse: me ajude. Eu preciso de ajuda, mas eu não tenho oportunidade, porque ninguém me dá. E eu, lamentando aquela situação,
Eu disse, o que você gosta de fazer? Ele disse, eu gosto de pintar. Eu disse, olha, você me procure na semana, que eu vou tentar comprar umas tintas, pano de prato, para você pintar. De repente dá certo e eu possa até depois botar você para pintar conjunto de cozinha, conjunto de pano de prato, conjunto de banheiro e vender e você ter um trabalho. Mas, infelizmente, nesta mesma semana, ele foi assassinado. Mas eu ia fazer isso. Eu nunca esqueci. Faz uns anos. E quantas pessoas tem na rua que não tem oportunidade? Não é fácil. É discriminado. Mas minha mensagem eu quero passar agora para você que possa estar na droga, no crime, ou mesmo na desonestidade de roubar, se já roubou. E se acha que não tem jeito a sua vida pelo que você já fez. Sabemos que a gente tem as consequências, né? Sofre. Por exemplo, se você é uma pessoa que já roubou, ninguém confia em você. Se você já matou, não tem sossego. Se você usa droga, é discriminado. Mas você faça o seguinte, se ajoelhe, converse com Deus, peça a Ele que te perdoe, que te ilumine, que te conduza, que te dê uma oportunidade de viver, de trabalhar, te mostre qual é o caminho que você deve seguir para você sair dessa vida. Vá para a igreja, procura um padre e acredite que você é capaz. Vai depender de você. Pode ser grande homem ou mulher e no futuro testemunhar a sua vida e o seu exemplo já servir de orientação para outras pessoas que estão na situação como você já passou. Entendeu? Então, se errou, ainda é tempo de você mudar a sua vida, se apegando com Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Não, é verdade, tudo que você está falando. Se você quer uma oportunidade, se você acha que você não tem jeito, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai te dar a oportunidade que você merece. Você só tem que acreditar em Deus e, de repente, você vai na igreja, se confessa, fala com Deus, nos momentos de tribulações que você tem, fala com Deus, acredite que Deus está aí no teu coração, só precisa você resgatar o seu infinito, sua bondade que está dentro de você. Então, acredite que você é capaz, acredite que Deus é contigo. Quando a mulher está sendo traída, né? Ela já muitas vezes nem sabe. Mas o demônio já se encarrega de botar desconfiança na mente dela brigar com o marido. E já começa a tribulação dentro de casa, das consequências. Muitas vezes ela nem sabe. Aí o marido diz assim, está brigando se não sabe. Mas é porque o demônio vai afugentar ela, porque o demônio está vendo, Deus está vendo, mas o demônio vai afugentar ela, dela brigar com o marido, né? E começa as brigas. Eu acho muito bonito as mulheres aqui em Jucurutu, eu conheço muitas, e os maridos traem, né? Elas têm paciência,
continua restaurando, continua casada, criando seus filhos, trabalhando, né? Segurando o casamento. Muitas vezes as outras tem alguma amiga que diz assim, mulher, deixa aquele homem. É assim, não é fácil. O ideal é você lutar, é orar, restaurar o seu marido, continuar casada, porque não tem coisa mais gratificante de você estar no aniversário das mães, no dia dos pais, no Natal, Ano Novo, com a família reunida, todos juntos. Porque na hora que você se separa, os filhos, às vezes, ou vai ficar com o pai ou ficar com a mãe. Um ou outro vai estar sozinho. É poucos casais. Aqui em Jucurutu a gente tem poucos casais que são separados. Ela hoje já vive com outro e ele com outra e consegue, muitas vezes, estar no aniversário, no Portal do Vale, com a família toda reunida. Relacionamentos diferentes. Isso é bonito. Não é todo mundo que aceita. E também consegue ser amigo. Porque quando você casa e tem filhos que se separa, é um laço, é um vínculo que vocês vão ter de ser amigo o resto da sua vida. Porque você tem filhos, vem neto, vem os bisnetos. Então, se não conseguir segurar o momento, pode existir essa indiferença. Quantos homens, quando se separa, fica, principalmente quando a mulher, quem toma atitude de deixar, eles ficam que não pode ver nem a mulher, que tem um ódio eterno. Não sabe que esse ódio eterno vai trazer consequência de doença, né? Principalmente coração, depressão e câncer. É os 3 itens de quem tem esse ódio. Peça ao Espírito Santo que cure seu coração. Seu coração, como se diz, fique leve e consiga conduzir essa amizade quando você se separa e tem filho. Então, como eu disse, parabéns àquelas mulheres que continuam com seus maridos. As mulheres que são casadas e os maridos traem, e elas têm paciência, ora pela convenção dele, elas conseguem segurar o casamento. Chega a mais de 60 anos, os 2 casados. Né? Falando, que é o que a gente vê, né? Principalmente eu vim no Congresso, como se diz, as consequências não deixam de vir. Quantos homens, né? Muitas vezes faz suas mulheres sofrer, mas ela consegue conduzir o casamento, não se separar. E quando chega depois de 60, começa a vir as doenças. Sequência do. Mas hoje eu deixo assim, parabéns, nota 10, aquelas mulheres que os maridos traem, que elas têm sabedoria, fé e seguro casamento. Parabéns, vocês acertaram na loteria. O casamento ele tem que ser restaurado todos os dias e lute e não desista. Observe que a geração mais nova, ela não tem essa paciência. Não deu certo, troca de marido, muitas vezes tem 2, 3 filhos, cada um pai, onde traz consequência, porque é difícil ter um padrasto ou uma madrasta que aceite os filhos com todo amor e com todo carinho, que ajude a criar os filhos. E não é da pessoa. Então, não é fácil. Aí, eu tenho amigas, né? Os maridos não traem, conversa comigo. E às vezes eu dou alguma orientação. Faça assim, ore, peça a conversão do seu. Muitas vezes ela diz, mulher, ele passou a semana em casa. Tão bem, mas disse a mim, não ligue não.
tenha paciência comigo. Ore por mim. Ela disse, mulher, imaginando. Eu digo, mulher, ele está sendo sincero com você. Está sendo. E acha que ele deixou você. Aí, às vezes, as amigas dizem, como ontem uma cliente foi lá na loja e disse, mulher, minhas amigas ficam dizendo que eu estou sendo amante. Eu disse, mulher, não tem nada não, não se incomode não, não vai dar sua vida para ninguém. Ele é o pai da sua filha e você está com ele. Ele vem atrás de você. Ore, peça a Deus que Deus traga ele de volta. Né? Traga ele de volta. E um dia isso vai acontecer. Acredite, confie no Senhor. Porque muitas vezes você se separa, porque o marido traiu, aí vai ser amante. Sem falar que muitas vezes o homem se separa da mulher, né? Aí arranja uma namorada. Separado. Se for da cidade, a gente até está sabendo que é separado. E se for de fora? É mentindo. Mas de repente você já está envolvida, está apaixonada. E de repente você descobre que ele é casado e continua. Nessa situação, às vezes a gente pensa, meu Deus, vou continuar? Pena. Procure e lute e peça a Deus para que você deixe. Para que você consiga esquecer. Saia disso. Não adianta. Não adianta. Porque lá na frente, quem destrói um casamento vai sofrer. A gente colhe o que planta. Não adianta. Não adianta. Vai ter sofrimento de alguma forma. Às vezes é com doença, às vezes é um filho com problema. Peça a Deus um companheiro para você. Descreva como você quer um companheiro. Escreva. Converse com Deus, que Ele vai te dar. Agora, saiba discriminar e conversar. Então, observe. Outra coisa, muitas vezes, a gente diz tanta palavra, não deve. Isso reflete muito. Outra coisa, homens não aguentam turbulência. Mulheres brigona, que tem mulher que diz, eu nasci, eu vou ser assim. Você é brigona, não vale nada. Ninguém vai te subir. Então você não se julgue e fale dessa forma. Você se acha com uma mulher que você é difícil de conviver com. Você tem um comportamento do pavio curto. Peça ao Espírito Santo que te cure desse comportamento. Te renove, te restaure. Esse vaso seja lapidado. Você seja lapidada. Com a pessoa que você convive, ele tem algum vício, algum defeito, que Jesus lapide, tire toda aquela impureza, para ele vir como um vaso novo, lapidado. Só conversar com Deus e ter paciência. É fácil, mas confia. Outra coisa, quantas mães, muitas vezes tem um filho que é seu rival, é seu inimigo. Como eu já disse no outro programa, teve uma época que eu não entendia o porquê que meu filho era meu rival, parecia ter ódio, brigava. Inclusive, ele se intrigou comigo. Eu me perguntava, meu Deus, o que está passando por isso? No congresso eu descobri, eu visualizei no momento de oração, o que eu tinha feito, que tinha feito meu filho. Eu ser uma rival dele, ele não gostar de mim. Mas o que eu estava passando com meu filho era consequência do que eu tinha feito. Como eu disse, que ele tinha queimado Carol, uma colher, e eu fui lá, né, estava trabalhando, chegou todo me passando a reportagem, infernizando. Eu fui lá de pavio curto, esquentei a colher, danei de menino. Então, isso gerou
dentro dele uma mágoa. E automaticamente gerou uma consequência. Mas na hora que eu estava naquele congresso, eu chorei, me ajoelhei, pedindo ao Espírito Santo que me perdoasse, que fizesse com que o meu filho voltasse a me ver como mãe, né? Eu amo meus filhos, todos, e tirasse essa indiferença. Graças a Deus aconteceu. Graças a Deus. Inclusive, você veja quando a gente conversa com Deus, Deus é maravilhoso. Ele chegou para mim um dia conversando, Aí ele disse, mãe, eu tenho uma mágoa da senhora. Naquele dia assim, meu filho me perdoa. Você veja, eu era muito jovem nessa época. Mas era bem jovem. E na hora, a atitude que eu tive foi essa. Eu não pensei, não refleti. Então, vocês, mães, quando tiver alguma... Às vezes o menino faz uma coisa errada, a mãe bate, não quer nem saber. Tenha paciência, peça sabedoria. Como você educar seus filhos? E você vai ter, Deus vai te dar sabedoria de como você educar. Pode ter certeza. Outra coisa, também lá no congresso, a gente viu. Falando de filhos que é rival com a mãe. Teve um exemplo lá de uma menina que ela, quando chegou na adolescência, dos seus 15, 16, 18 anos, ela era muito rebelde com a mãe, como se a mãe fosse a inimiga dela. E ela se perguntava por que aquilo? O que é que ela tinha feito? Por que ela passava por aquilo? E lá no grupo da renovação desse eles têm um momento de quando você está passando por uma consequência, eles fazem oracional, um acompanhamento, tipo psicóloga de Deus. Naqueles momentos, elas conseguem identificar a causa. Qual foi o motivo que veio acontecer aquele problema. Uma das mães, foi identificada e o problema que levava a filha a ser revoltada com ela é porque quando a mãe tinha duas filhas, uma pequena e essa maior, a filha maior, não lembro se eram uns 8 anos, ela ia dormir na casa da e a pequena ficava. Então, o fato dela não ter dormir com a mãe fez com que dentro dela ela sentisse uma revolta com a mãe quando ela estava com 15, 16 anos. Então, vocês mães que têm filhos, têm algum problema, precisa identificar, pedir a Deus, eu sei que não é fácil, mas você precisa pedir a Deus essa cura. Aonde foi, o que foi, que muitas vezes é uma palavra que você disse, alguma coisa que você fez, que faz com que essa criança seja rival com você. E cure isso, cure isso. Muitas vezes tem filho que não conversa com a mãe. A mãe pode fazer tudo. Diga só aquela frase que uma vez um jovem disse para você: minha mãe, conversando com uma pessoa, ela faz tudo, mas não consegue me agradar. Isso? Tudo por mim, mas não consegue me agradar. Pronto. E dizer isso. Então, o que acontece? O que é que acontece em um negócio desse tamanho? Ela não sabe o que foi que aconteceu. Aí pode ser o inimigo, mas o que é que ela tem de fazer? Ela tem de orar. Orar pelo anjo da guarda, orar pelas raízes do pai, da mãe. Orar, pedir a Deus o que foi que ela fez e o filho tinha isso dentro dela. Pode confiar que isso vai mudar.
Seu filho vai te amar. Você vai conseguir conversar com seu filho. Seu filho vai te agradecer por tudo que você... Porque aí num momento como esse, é o demônio que entra e quer destruir. Né? Muitas vezes o filho... A religião da mãe incomoda o filho. Imagine. É o demônio. Ainda ontem uma pessoa me posso. Eu esqueci. Mas era mais ou menos o filho pedindo que a mãe não orasse por ele. E você, mãe, é um filho ou uma filha, que o casamento está desestruturado, ore por ele, confie, faça jejum, joelhos. Minha filha já se separou, já estou com muito. Graças a Deus, eu tenho certeza. O casamento foi restaurado a minhas orações. Toda hora entregando a Deus. E o que é que acontece? É o inimigo que quer destruir. A vontade do inimigo é matar, roubar e destruir. Então você, mãe, ou está passando por tribulação que o seu casamento pode chegar ao fim, ou um filho, ou uma filha, ou uma amiga, ore. Ore e confie. Ore e confie. Porque Jesus é maravilhoso e Jesus... Olha, outra coisa, né? Que os criados com pais que têm tribulação, quando eles chegam no colégio, inclusive eu pretendo isso. Os filhos, os pais têm tribulação, eles começam a apresentar as principais consequências dentro do... Muitas vezes ele apresenta a situação das consequências. Quando isso acontece, né? Geralmente hoje os colégios têm psicóloga, tem pedagoga que acompanha a criança. Mas aquelas crianças que estão rebeldes dentro de casa, no colégio, consequência do pai e da mãe. Veja. Olha, muitas vezes você comete um pecado. Pecado que você cometeu e você tem para atingir seu filho. Seu filho. Muitas vezes tem gente que lá em casa queimou tudo, quebrou, bateu. Isso é consequência. A mentira é uma coisa tão simples, né? A gente acha que... Mas a mentira é a principal brecha do demônio. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, eu estou devendo a Carlos. Carlos vem me pedir. Eu estou com dinheiro no bolso, no banco, reservado lá para alguma coisa. Um exemplo, eu quero comprar, ou ficar para mim gastar, ou viajar, como a gente vê. E eu vou pedir. Eu digo, Carlos, paga aquele dinheiro. Aí eu respondo, eu não tenho. Pode ter certeza que se negar de pagar o que você deve, vai ter consequência. Agora, se você está com esse dinheiro na bolsa ou no banco e diz, mulher, eu até tenho, mas eu estou precisando de pagar o remédio do meu filho, ou eu pagar meu plano de saúde, ou pagar a minha energia, deixa eu receber mais. Você não está mentindo, você não está negando, você não vai pagar por isso. Isso é uma brecha. Ou então, a mãe ligar para o filho, meu filho, você está onde? Eu estou aqui na calçada, na praça, eu estou lá num bar, ou em outra coisa. Não faça isso.
Sempre fale a verdade. Não minta, porque a mentira é a principal brecha do demônio agir na sua vida. Certo? Então, tenha cuidado. Vamos procurar viver falando a verdade, fazendo o certo, né? Vivendo a honestidade. Muitas vezes é como a gente está devendo uma conta, não pode pagar. Mas quando puder, pague, porque isso é um atraso de vida para a gente. A gente tem de honrar nossos compromissos. A Bíblia fala. Venda tua casa e pague até os juros. Quando a gente deve uma dívida que pede abatimento do juro e o cara perdoa, beleza. Mas se não perdoar, a gente tem que pagar, viu? Que a Bíblia fala, paga até os impostos, juros que devem. Tem gente que muitas vezes deve uma conta, não paga, se fica com a pessoa, acha que está sendo correta. Está gerando a maldição para você e ainda arrastando a gente o que deve, saber que um dia tem. Nunca se negue de pagar. Inclusive na missa o padre estava falando de uma pessoa, eu agora esqueci, que era desonesto, ele fez alguma desonestidade e procurou depois pagar 4 vezes o que era, como se diz, para ser perdoado, ser liberto pelos erros que tinha cometido. Falar sobre devedores, né? Eu peguei uma vez com meu primo Ivo, a filha era pequena, eu peguei 150,90. Passou algum tempo, e aí, R$ 150 para ele. Foi numa hora boa, e realmente ele estava precisando. Se todos que tivesse tomado dinheiro emprestado na época que ele ganhou na loteria, tivesse feito que nem. Estava muito bem. Peguei 150 e paguei com R$ 1.000. Fez certo, viu, Carlos? Pagou depois de ano, mas é com vergonha. Deus te abençoe. Apartamento quitado. Tá morando em Jucurutu, né? Montou essa TV. Tá aposentado. Tá sossegado. Uma coisa que afeta a pessoa, a gente deve. Pode ter certeza. Eu mesma, eu trabalho todos os dias, vou pagando a quem devo, o pessoal que trabalha, tentando manter, fico lisa, mas estou feliz. Na hora que vou pegando, vou pagando. Jamais fico com dinheiro devendo pouco. Nem fico farriando, nem esnobando, nem com luxúria devendo. Luto, trabalho, com dignidade, vai pagando. Inclusive, às vezes, uma coisa bem interessante que acontece comigo é no sábado começa a chegar as coisas, né? Eu tenho uma lojinha, a gente nunca sabe se a feira vai ser boa, se vai ser, mas eu sempre, quando entro, já amanheço o dia, já estou entregando minha vida a Deus, pedindo a Deus, conceda, eu consigo pagar as mulheres que prestam serviço para mim. Graças a Deus, eu posso terminar a feira, não ficar com R$1 no bolso, mas pagando a elas eu me sinto feliz, porque elas já trabalham porque precisam. Quando eu não consigo pagar a todo mundo, que às vezes chega muita varanda, muita coisa, aguarda. Assim que eu receber, eu recebo as varandas, porque no passado, antigamente o pessoal dizia... Trabalhava fazendo crochê com minha linha e disse, não, mulher, não quero ficar parada não, me dê a linha.
Aí eu ficava devendo a varanda, eu ficava me recebendo cobrança. E chegou um ponto que eu não suportava, né? Um estoque alto de varanda pronta, sem vender as redes e sem dinheiro para pagar o povo. Eu digo, não, não dá não. A partir de hoje eu só vou receber varanda se eu tiver o dinheiro. É o que eu... Raramente eu recebo uma varanda, mas é para pagar imediato. Não, não, a coisa melhor do mundo é sossego. Com certeza. E a gente tendo sossego, a gente dorme em paz. A gente consegue pagar as nossas... Com certeza. Dorme. Deus recompensa por a nossa honestidade. Quando a gente atrasar as contas, pagar dado para não esnobar na compra e ficar sem condições de pagar. É um desastre. Uma das coisas que afeta muito o relacionamento é o descontrole financeiro. É uma coisa que afeta muito. Liga muito. Outra coisa que é bem importante, né, é a gente manter nossa casa limpa, organizada. Eu sei que muitas vezes você está com uma gaveta que descolou, quebrou um negócio, precisa fazer uma manutenção. Muitas vezes não é fácil. Até a própria roupa, consertar roupa suja, roupa descosturada, faltando botão. Isso que a gente vai acumulando dentro de casa, algum canto que não varreu, não limpou, vai trazendo energia negativa para a gente. Tá? Sempre limpando tudo. Tem gente que gosta de sacola, caixa pendurada, coisa velha, tentando reaproveitar. Isso é um atraso de vida. A gente tem de procurar organizar. Se não estou podendo engomar, dobre, vá guardando na hora que pode. Hoje eu acordei de 5h30 era às 5 horas da manhã, fui passar roupa. Outra hora não tive tempo, acordei cedo, fui passar roupa. Tem um bocado, mas já tem um bocado para passar. E assim vou tentando controlar. Então, a pessoa tem de ter muito cuidado na organização da casa. Porque se eu deixo tudo virado, sujeira, isso vai trazendo energia negativa. Você trabalha, tem de acordar cedo, fazer alguma coisa em casa. É corrido, mas a gente tem de fazer cansaço. Mas é procurar fazer para não deixar cúmulo de organização, para trazer energia, né? Muito bom. Trabalho muito, mas 30. E assim, eu acho o seguinte, que a gente tem que lutar, a gente tem que trabalhar para a gente ter o nosso dia a dia, o nosso pão de... Se falta comida numa casa, comida sai por um lado e o amor pelo outro. Nenhuma mulher suporta passar necessidade dentro de casa. Tem que lutar, pelo menos ter arroz e o feijão, que a gente possa se alimentar todos os dias. Muito complicado. É o casamento, o marido ganha pouco, mas fazer o possível para não deixar faltar. Relacionamento, coisa, não tem amor,
suporte, necessidade. Às vezes fala, é bonito, o amor é lindo, é maravilhoso, mas na prática, às vezes, é complicado. Você falar, eu te amo, mas se você não lutar para cuidar da família, fica muito difícil. Com Tem muitas certeza. mulheres que estão. Mas tem muitas mulheres que foram com marido. Espera só o que ele. Para segurar. Às vezes o casamento fica certo, dando certo, tá? E ela sai fora, vai procurar trabalho. Tá lá, né? Tem quem vai dar para os filhos, muitas vezes não é suficiente. O ideal é que chega, comece. Quantas mulheres, né? 2 horários, chega na Del Rey, na rua, moda. Quantas mulheres tem? Ela trabalha 8 horas por dia, nem são tão. Elas têm o dinheirinho dela também, para ajudar em casa. Porque não é só o homem, né? Cheio de. Mulher, ela pode fazer mil coisas. Ela pode fazer crochê, que não é fácil também de vender, mas se ela procurar, ela acha. Eu já sobrevivi de crochê. Meus 10 até 16 anos, meu trabalho era fazendo crochê. Toda semana eu tinha meu dinheiro. Inclusive, até 16 anos, não, até 18 anos. Comecei a fazer crochê, coisinha miúda, mas quando eu cheguei aos 16 anos, eu já comecei a fazer de crochê, já comecei a fazer a rede, e até 18 anos eu fazia rede, crochê, já para ajudar na produção. Hoje eu pouco faço crochê, mas sempre trabalhei para. Quantas mulheres hoje costuram em casa, manicure, outras faz bolo, né? Outras costureira. Olha, uma coisa que necessidade. Muitas vezes a mulher não tem coragem de fazer nada. Manicure, muitas vezes você quer fazer unha, não faça. Manicure, depilação, fazer sobrancelha, conserto de roupa, conserto de roupa. Nem todo mundo sabe consertar a roupa. E principalmente quem trabalha num comércio, em loja, não tem uma máquina em casa, conserta, faz. Então, se você tiver coragem de trabalhar, você não vai ficar parada dentro de casa, só arrumando. E às vezes tem mulher que muitas vezes o marido vai trabalhar, só ele é quem rala, quem tem que fazer as coisas. E elas não trabalham, não tem coragem de fazer nada, fica dependendo do marido, fica reclamando, porque o marido não pode dar dinheiro. Se ele é coitado, ganha pouco, a despesa de casa é muito grande. O ideal é os dois trabalhar. É para poder, junto, conseguir sobreviver. E a vida não é fácil. Para crescer, tem que os dois trabalhar junto. Hoje em dia, a vida moderna, em pleno século XXI, hoje a mulher já conquistou seu espaço em todas as áreas, né? Com certeza, pode sim, se o marido está em dificuldade. É muito difícil. Arrumar outro. Eu não tinha ninguém. Minha casa era muito grande, né? Que a casa na época era minha casa e a fábrica das redes. Eu não tinha loja. Eu tinha as redes e trabalhava com cultura.
chegou um ponto das vendas poucas, separadas, que eu recebi era R$ 400, ter 3 filhos, onde só o colégio dos meus filhos, minha energia na época, era R$ 1.200, eu recebia 400, falar um bocado. Então, o primeiro que eu tirei foi a pessoa que eu fui fazer tudo. Às vezes eu acordava de 4 horas da manhã para poder arrumar minha casa, começar a trabalhar, estar na máquina trabalhando ou fazendo o que era para caminhar. Inclusive, na época que eu me separei, eu fiquei muito endividada. Postinha de cheque, usado cartão, e era tudo no meu nome. E eu descobri, não era fácil. Você imagina em 2002, faz 20 anos isso, naquela época, tinha despesa de colégio e a energia. Bruno estudava em Natal. Minha despesa era R$ 1.200. Imagine. Quando eu pensei que tudo era muita conta. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu tirei a pessoa que contava, a turma da fábrica, eliminei também. Eu sei que eu comecei a fazer, eu trabalhava de dia e de noite. Teve dias de eu trabalhar até 19 horas por dia para dar conta da produção. Consegui pagar minhas dívidas. Eu devia de cartão, de coisas, cheque meu que ele tinha dado. Quando foi, você imagina que foi 2002, eu me separei. Quando foi 2004, já tinha conseguido pagar essas dívidas. Trabalhando de dia e de noite, era sábado, domingo e feriado. Quem me conhece, via eu trabalhando, muitas vezes, até 11 horas da noite. Acordava de 4 horas da manhã, né? Era sábado e domingo, eu não saía, era trabalhando. E eu consegui pagar todas as... E olha que naquela época eu não era... Como eu devia em banco, eu não devia na época, graças a Deus, não era em banco. Mas com tudo isso, quando a gente deve em banco, os juros também são... Você atrasa. Eu lembro muito bem que eu devia uma dívida de cartão. Era cartão, cheque, ouro, que dava R$ 2.500. E isso atrasou quando eu cuidei a dívida e botaram juros e correção estadual de asa. Essa dívida estava em 3.800. Desses 3.800, eu sei que eu paguei tanto do dinheiro que era coisa demais. O final, eu acho que ainda, quando eu terminei de quitar essa dívida do banco, eu paguei ainda, para sair fora, eu paguei 11.800. Então, quero te dizer o seguinte, se você está passando também em situação difícil, o negócio é economizar, é trabalhar mais, é ver o que você pode fazer e pagar. Eu cheguei a trabalhar até 19 horas por dia, foi poucas vezes. Diariamente eu trabalhava geralmente de 4 a 11 da noite, ou de 5 a 10, 11 da noite. Ficava na área, ou fazendo rede, ou costurando, ou fazendo franja, fazendo alguma coisa, porque eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, hoje se chama trabalhar hora extra para os outros, mas eu trabalhava hora extra para mim. Eu consegui pagar minhas dívidas na época. Daí venho lutando. Cada dia você sabe que as coisas não é fácil. Vivo na luta. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pelo que eu tenho. Penso em muito. O que eu quero é saúde, paz e sucesso. Riqueza para mim, luxúria. Vivo. Tudo que eu quero é estar em paz, ver meus filhos bem, e eu ter de sobreviver, e eu poder
manter as pessoas que trabalham para mim. Mas se um dia Deus me der um sentimento de eu ter uma financeiramente melhor, principalmente quando eu tiver assim, eu pretendo ter uma como se tipo coordenar alguma coisa de apoio a ajudar alguém. Se eu tiver eu não quero para esnobar dinheiro, eu quero para ajudar. É um sonho que eu tenho. Eu chegar financeiramente, sucesso no meu trabalho, ganhar dinheiro, eu não quero para juntar tesouros, não. Eu pretendo ver o que é que eu poderia botar, uma casa de apoio para ajudar pessoas necessitando, para ser bem cuidado. É uma coisa que tem na minha mente, desde de muitos anos. Não vou dizer, mas se eu tiver um dia condições financeiras, eu manter, ajudar essas pessoas, onde que eu tenho a realizar. E você sabe. O que você quer ganhar tesouros no céu? Não tá tesouro aqui na terra, não. Deus. Você tem esse sonho dado. Uma coisa que nada que eu falei, nada do que eu já falei. Antigamente, às vezes, eu jogava até na loteria, que nem isso eu faço. Quando eu jogava na loteria, eu dizia, olha, se eu enricar, eu vou fazer isso. E a gente vê essa área que eu penso, meu Deus, como é uma necessitada pessoa de amar. Não é fácil. Essas pessoas são pessoas que a família, praticamente, muitas delas são desprezadas. Talvez eu tenha dado a pista. Bom. De repente, grande valor. Não é nada que vai me trazer dinheiro. Fazer benefício para essas pessoas. Eu quero dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro para ter a oportunidade de fazer o bem. Fazer esse bem. Fazer o bem. Deus. Deus é impossível. Mesma coisa que eu vou dizer, é como se eu tendo o dinheiro de montar a estrutura e começar, já eu tenho acolher. Já tenho como acolher essas pessoas. Esse local, na estrutura que eu preciso construir, na estrutura que eu poderia construir, poderia ter construído no meu sítio. Eu tenho as terras lá, que é espaço suficiente. O negócio é o dinheiro de construir esse local. No sítio é um ótimo local. E
sabe, né? Lá poderia ser não precisava nem ser na rua, eu já tenho minha cheia lá, fazer esse espaço lá no meu para acolher essas pessoas, plantar do jeito que minha parte é na Vajuaçu, fazer um pomar com até frutas, colher essas frutas, construir essas frutas com as pessoas, ter um estilo de vida que eu preciso. Eu não me vejo mais. Não, mas para isso, se diz. Mas, de repente, cultivar algum pomar, a gente tá, né? Se eu pretendo ter condições financeiras, com certeza eu vou ter. Deus me deu o consentimento, eu vou botar um caseiro, um empregado que faça esse plantio, que colha e a gente tenha para colher nesse espaço. Deus assim nos permitir, TV Seridó seja um sucesso. Sabe que a TV Seridó não vai ser realizar os nossos sonhos. Realizar esse sonho. Já estamos realizando o sonho aqui, de batendo papo aqui. Eu sei, mas eu digo em realizar esses carência. Precisava ser cuidado, tão amado. Às vezes acreditar que Deus, através dele, a gente pode conquistar qualquer coisa. Ele nos dá a direção, a gente só tem que buscar dentro de nós aquela força, tentar. certeza. Eu acredito. Deus me deu o merecimento de realizar esse sonho. Vai ser muito gratificante. É algo que Jucurutu tem, mas não tem na estrutura que eu penso. E nem acolhe, faço maior, um estilo de vida melhor. De repente, no sítio. Deus sabe, Deus pode ser no sítio, pode ser na cidade, mas eu acho que o ideal seria. O local eu acho que mais ideal. Muita fruta. Uma piscina, fazer. Então, vamos agradecer aqui a Deus por esse dia, né? Se Deus quiser, breve, na próxima quinta-feira, estamos aqui de volta, se Deus nos permitir. Se estiver doente, né? Isso, eu quero agradecer também a cada um de vocês. A cada um dos internautas que estão nos assistindo aí, eu quero agradecer, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela paciência. Eu passo para ela encerrar o programa. Quero só agradecer a todos que assistiram. Deus abençoe todos. Foca o Espírito Santo na sua vida, a ti e abençoar você e sua todos os dias. Obrigado. Agradecemos tchau. Todos os internautas aí pela paciência. Obrigado. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor.
ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.